Esteban, 1 minuto e 20. Bom, nós pedimos a palavra, primeiro pedir desculpa pelo atraso, né? Porque a gente estava resolvendo algumas questões financeiras lá no sindicato, e aí eu me desloquei para cá agora. Mas fazer autodescrição, importante, né? Homem branco, cabelo raspado, máquina 1, estou com a camisa azul, escrito Sindicato dos Trabalhadores da FRJ. Então, a gente pediu a fala para saudar a conclusão de um processo, eu acho que tem até na audiência alguns colegas assistindo, que foi o processo de constituição de uma proposta de regulamentação do teletrabalho aqui, né, e de adesão ao plano de gestão e desenvolvimento. Em que pese todas as críticas que nós do sindicato fazemos ao decreto, então, do governo Bolsonaro, e que nós as mantemos, né, nós conseguimos avançar aqui na UFRJ, no caso específico, em possibilidades, né, em questões concretas também, dentro da própria proposta de resolução que está sendo trazida para cá, né? Acho que vai ter um debate ainda sobre a ordem do dia, né? Mas a gente queria destacar que a gente conseguiu aí na redação da resolução, no trabalho coletivo, indicar claramente a obediência à legislação das carreiras que estão submetidas ao PGD, a questão do acompanhamento por comissão, né, composta pela administração central e o corpo das categorias, e conseguimos também avançar na indicação clara de que se respeita o plano de desenvolvimento institucional, né, e também o procedimento de acompanhamento do PGD, que hoje está proposto na minuta que a Fazubra apresentou ao governo, a nossa federação, né, e a partir dali a gente acredita que pode melhorar mais ainda a implementação do processo. Eu queria dizer que foi importante porque a gente conseguiu traçar isso junto com os colegas da PR4, o sindicato, né? Depois de um esforço desses colegas em trazerem uma proposta que fosse condizente com a nossa realidade na universidade. Houve algumas ações importantes, por exemplo, acho que um exemplo que deve ser seguido é o que foi feito no CFCH, onde houve uma reunião com os técnicos para apresentar o voto aqui, né? Inclusive teve uma sessão que o companheiro Vantuil apresentou isso. Eu acho que os decanos têm que fazer Servidor isso, Esteban. apresentar a discussão, né? E nesse pouco tempo que me resta é dizer que no sistema vigente que a gente está colocado, né, no capitalismo, né, as mudanças tecnológicas, as alterações nos mecanismos de trabalho relacionados à tecnologia da informação podem servir para superexplorar os trabalhadores. Mas, felizmente, aqui nós temos um esforço conjunto de conseguir atender primeiro a condição de trabalho e a prestação de serviços de qualidade à população e não a questão do lucro, né, a questão de uma produtividade a serviço de poucos, né, e que a gente continue assim. Então, o sindicato está à disposição disso e esperamos conseguir aí trazer uma vitória importante com relação à regulação do teletrabalho e o controle de frequência. Muito obrigado, Esteban. Agora, conselheira Vânia. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, castanhos, olhos castanhos. Estou vestida com uma blusa amarela e algumas árvores e uma calça jeans azul. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de saudar... Gostaria de saudar o acolhimento da mesa, né, da PR4, da CLN, né, do pedido do Sintoferj, de fazer uma revisão e essa conversa, a abertura para esse diálogo, para que a gente conseguisse fazer uma resolução que desse o início a esse processo UFRJ, nos resguardando, enquanto técnicos administrativos, de algumas questões que nos prejudicavam em nosso plano de carreira. Então, gostaria de saudar, agradecer esse movimento de abertura de diálogo e que a gente consiga... e aí eu falo agora como bancada técnica, porque a bancada técnica também participou desse processo. Gostaria de agradecer e de ter aqui de vocês o compromisso de que continuaremos nesse diálogo, porque acreditamos que assim a gente vai conseguir avançar em muitos outros pontos, né? E aí eu queria pontuar algumas questões nas mesas na mesa de negociação, na última conversa. Ficou formalizado, verbalizado, que haveria a possibilidade se pensar como faríamos a garantia dos recursos materiais, né, de proteção
aos dados, não só os dados em si que constam em sistema, mas a proteção aos servidores que vão tratar e manipular esses dados, não em local na UFRJ, né, mas em local remoto. Que os editais que serão construídos localmente, né, nas unidades, sempre se proporia o mais amplo debate possível para que esses editais fossem construídos também coletivamente, né, e assim muito mais legítimos. Que a gente consiga também manter um diálogo constante com a FASUBRA, através do sindicato, porque a FASUBRA vem construindo, junto com o novo governo, né, novas propostas, novas orientações, diretrizes sobre o PGD, que também nos garantem algumas certezas em relação ao plano de carreira, né? Ou melhor, diminuem as incertezas que este PGD, o antigo, nos apontava. Então, é importante que a gente tenha isso reafirmado. Então, são alguns pontos importantes para a gente, que a gente não abre mão para avançar nessa discussão. E, mais uma vez, agradecer, né? Eu acho que realmente é um passo importante. Em momento algum, a categoria técnica disse que o teletrabalho é algo que é prejudicial, né? O Sintuferj não fez essa fala de que o teletrabalho era impossível ou prejudicial, mas a gente entende que qualquer proposta que tenha vindo daquele governo que não gostava do serviço público e do servidor público seria desafeto às nossas categorias. Então, que a gente tinha que sentar e analisar com calma para poder avançar. É isso. Obrigada. Obrigado, Vânia. Conselheira Joana. Bom dia para todas e todos. Esse processo, né? Bom, primeiro, desculpa a minha audiodescrição. Eu sou parda, estou com um vestido azul e bege, um all-star azul escuro, tenho cabelos castanhos avermelhados na altura do ombro. E sou representante dos técnicos administrativos aqui no Consune. Bom, essa discussão ela não se iniciou agora nesse processo. Todos aqui que acompanham o Consune, já durante a pandemia que a gente vem, né, que é uma demanda real, concreta da categoria, nós técnicos, e essa discussão ela já foi iniciada, né, por uma comissão, inclusive um GT constituído aqui nesse Consune e que veio trabalhando ao longo de mais de um ano durante a pandemia e para além da pandemia, esse processo de construção, que realmente é uma demanda que vem sendo trazida de forma cada vez mais intensa pela nossa categoria, dada toda a realidade, não só da nossa universidade, mas do mundo do trabalho que a gente vivencia hoje. Bom, esse processo que a gente está hoje formalizando aqui no Consune é muito importante. Eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido chegar a esse momento, finalmente, né, porque inúmeras solicitações eu mesma fiz aqui para que essa discussão fosse trazida para o Consune. Então, eu fico feliz que a gente tenha chegado a isso. Esse PGD, da forma como a professora Valci colocou aqui no seu relato, ele não atende a todos os detalhes que são fundamentais das especificidades do nosso fazer, da diversidade do nosso fazer. Mas, assegurado aí uma comissão paritária, assegurada a continuidade desse diálogo, e é isso que a gente espera da gestão da universidade, a gente vai conseguir, sim, construir, a partir também da ampliação de um diálogo em toda a universidade, porque não aprovou o PGD aqui, a questão está resolvida. Pelo contrário, os maiores detalhes, aquilo que a gente vai precisar se debruçar para conseguir, de fato, construir um processo que, de fato, atenda aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, que respeite a nossa legislação, o PCCETAI,
e que respeite todas as novidades que estão sendo construídas a partir de uma relação com o novo governo, que nos aponta com a esperança, né, de muitas construções coletivas e de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, fica aqui o recado para a nossa categoria de que a luta continua, o diálogo precisa continuar, e eu, enquanto bancada do técnico, e acredito que todos os companheiros aqui e companheiros da bancada, vamos continuar lutando e construindo, a partir do diálogo, o que for melhor para a categoria. Agora, é fundamental que toda a categoria discuta nos seus locais de trabalho, é fundamental que a gestão intensifique essa discussão nas decanias, nas unidades, a forma como melhor for construída, para que seja de conhecimento de todos e que, de fato, quando a gente chegar a uma regulamentação para deslanchar o processo, ela represente o que será melhor para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, para a universidade, para a gestão que estiver e para que a gente consiga garantir, continuar garantindo a qualidade do nosso trabalho, a qualidade dos serviços que oferecemos à sociedade. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Joana. Conselheira Gilda. Eu peço desculpas porque na minha fala anterior eu esqueci de fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, com uma saia de fundo preto e uma blusa bege. Eu gostaria de aproveitar que está em foco a questão do PDG e fazer um apelo à reitoria que promova a eleição para CIS. Nossa carreira é uma carreira que precisa de reestruturação, o mundo do trabalho mudou e nós também precisamos discutir isso, e é fundamental que os servidores participem dessa discussão, e nada mais justo do que pleitear a eleição da CIS. Então, que isso fique consignado e que a gente trabalhe em função disso. Eu acho isso muito importante. Muito obrigada. Mas agora tenho como inscrito o conselheiro Gambini. Alô, alô. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Inicialmente, saudar a professora Valcíria e os demais membros da Comissão de Legislação e Normas pelo encaminhamento dado, né, a possibilidade de sistematizar uma proposta que hoje chega aqui ao Conselho como uma resolução em condições da gente enfrentar o debate e tomar uma decisão ainda na própria sessão. Estou fazendo um levantamento aqui desse debate, né? Essa situação ficou colocada entre nós de forma compulsória, né? No processo da pandemia, que muitos de nós tivemos que nos afastar dos locais de trabalho e começar a discutir as condições de funcionamento e de organização das nossas atividades. Queria saudar a nossa conselheira Joana de Anges. A Joana foi a primeira a levantar essa questão aqui no Conselho, ainda, né, em sessões remotas, e quando ainda estávamos sob a égide da Instrução Normativa 65 do então governo, que era uma instrução extremamente polêmica, com profundas críticas, não só nós, né, assim como uma instituição, mas também pelos servidores, pelas entidades. Mas ali naquele momento, né, a Joana capitaneou, a gente conseguiu trazer inúmeras, estava vendo aqui, acho que o Léo foi um dos também que participou ativamente lá de Macaé. A gente conseguiu envolver um quantitativo significativo de docentes, de técnicos administrativos, diferentes espaços da universidade, que fizeram construir as condições para que hoje a gente possa ter uma resolução amadurecida e em condições de ser aprovada. E acho que essa questão é importante a gente resgatar aqui. A gente tem acúmulo de que o fato da adoção dessa modalidade não significa o comprometimento na produtividade. Pelo contrário, né, a experiência mostra que é possível a partir dos planos que forem definidos. E é um processo dinâmico, ele vai exigir uma avaliação permanente nos locais de trabalho, daqueles que estão envolvidos, daqueles que são a chefia. É um avanço, né, nas relações de trabalho que a gente introduz agora na nossa universidade. E, por fim, acho que serve como uma lição para a gente. A gente já teve outros momentos aqui de enfrentar debates muito polêmicos, e esse que poderia também ser um debate muito polêmico em função de diferentes visões e compreensões, a gente está conseguindo convergir, né, para uma proposta em que traz, inclusive, o sindicato
né, envolvido nessa proposta, nessa resolução, e que permite, inclusive, a gente oferecer uma boa solução para o conjunto da universidade. Então, isso também é importante resgatar nesse processo que foi construído, a forma dialógica que a gente conseguiu tratar dessa questão e que nos dá a segurança dessa decisão que a gente vai tomar e naquilo que a gente vai começar a introduzir no funcionamento da universidade. É um avanço para a categoria dos técnicos administrativos. Inúmeros colegas nossos estavam na expectativa, né, dessa questão, para que ela pudesse ter uma resolução e com isso a gente começar a implementá-la na prática, no dia a dia da universidade. E acho que agora é isso, é mãos à obra, a gente está junto, o sindicato vai estar acompanhando, tenho certeza que a PR4 também. Inclusive, acho que é importante também resgatar isso. A gente hoje está com essa resolução, porque os colegas da PR4 se dedicaram a fazer um levantamento e, com isso, mostrar as possibilidades e a capacidade real da gente conseguir adotar esse mecanismo. Então, assim, é um processo muito rico que foi construído ao longo desse tempo, desde o momento lá, né, que a gente criou aquele grupo de trabalho no Conselho Universitário, passando pela Pró-Reitoria de Pessoal e hoje, através da Comissão de Legislação e Normas, para a resolução do nosso colegiado. Então, assim, acho que é um processo que, em particular, eu fico muito satisfeito e acho que a gente sai daqui com uma grande vitória hoje na nossa universidade, com a aprovação, que eu acredito que será esse o caminho, em torno dessa resolução que é trazida hoje aqui para o Pleno do Conselho Universitário.